Coroai-me de rosas, coroai-me em verdade de rosas, rosas que se apagam em fronte a apagar-se tão cedo. Coroai-me, coroai-me de rosas e de folhas breves. E basta. Aqui estamos. E continuamos. Ninguém sabe direito por quê, pouca gente assiste. Mas estamos aqui, cada vez mais enlouquecidos do que antes. Mas por que tudo isso? Nós recebemos muitos e-mails, muitos. Nós recebemos e-mails, cada vez que esse programa vai ao ar, são milhares de e-mails, e sempre tem um outro dizendo, vocês não dão chance para os jovens. Isso é verdade, nós não damos chance para os jovens. Vocês jovens, olha, se virem, tá? Eu estou velho e jovem que me respeita eu desprezo, hein? Vocês têm que fazer o que vocês quiserem, não percam a liberdade. Nós não damos chance aos jovens, a ninguém, desistam de teatro, desistam de cinema, vão estudar física nuclear, façam o que quiserem. Olha, cada um que vai abrir para o mundo os seus espaços, com talento. Tem que ter talento. Se não tem talento, tem que ver o que... Sempre tem algum talento, vocês têm que resolver isso. Nós temos um convidado hoje. Esse convidado, ele era advogado. Felizmente, um advogado que não deu certo. Ele não tinha talento para ser advogado, ou tinha talento, por exemplo, mas a vida, esta causa quase perdida, o levou para se transformar nos maiores mitos do teatro brasileiro. E quem está aqui para falar sobre a vida, o mundo, a sua visão crítica das coisas, das pessoas, e principalmente sobre si próprio, é Paulo Otran. Paulo Otran. Meu Deus do céu. Vou fazer uma pergunta inicial para quem já passou dos 80 anos. Acho que só você vai saber responder, Paulo. O que é a vida? Mas que pergunta, rapaz. O que é a vida? Para cada pessoa, a vida é uma coisa, né? Para mim, a vida é um fato que só é maravilhoso porque existe a morte, não é? Você já imaginou a chatice que seria viver eternamente? Como você ia ficar entediado de continuar vivendo e as mesmas coisas acontecendo. Não, a vida só é maravilhosa, e é maravilhosa porque existe a morte. Porque a gente sabe que um dia ela acaba. Se a vida não acabasse, seria infernal. Quer dizer, a maravilha da vida é haver a morte. É o que eu acho. Agora, eu vou te retificar. Eu desisti da advocacia por causa do teatro, mas meu escritório ia muito bem, tanto que meu pai se aposentou e queria advogar junto comigo. Quando ele começou a advogar junto comigo, eu fui fazer teatro. Então ele herdou meu escritório de advocacia. Vocês vejam que a internet não é tão perfeita assim para explicar as pessoas, não. Paulo, eu vou falar, você falou tanto da vida, da morte aí. Se eu der uma frase para você, como esta, a vida só é bela para os ressuscitados. E daí? Não, essa aí incomoda um pouco. Não sei de quem é essa Esse é o frase. título de uma peça, é o título de uma peça. Sabe, Paulo... Não é? Você está falando quando ressuscitarmos de entre os mortos? A vida só é bela para os ressuscitados. Que peça é essa? Uma peça do Leonid Andreev, um russo maravilhoso. Conheço. Paulo, você sabe que... Você sabe, eu fiz um papel de demônio no teatro e eu até queria contar para vocês o seguinte, porque a televisão não fica sabendo de coisas que o teatro tem uma profundidade e uma forma lancinante de atingir a cabeça das pessoas, porque melhora a cabeça das pessoas. A televisão é mais perigosa. Então, o Paulo foi assistir o espetáculo. E os aplausos foram enormes. Eu parei os aplausos e disse, por favor, que esses aplausos parem e sejam dirigidos a um dos maiores atores do teatro do mundo, Paulo Otran. Vocês não imaginam a loucura que foi aquilo. Foi uma doideira total. Bom, lá eu fazia o Mefistófeles, um demônio do Goethe. Foi a última peça que eu fiz. Eu queria saber qual foi a sua primeira peça. Minha primeira peça foi uma peça que saiu no Tico Tico, uma revista infantil que havia na minha infância. Chamava-se O Tio da Roça. Mas como não tinha ninguém para fazer o tio, eu mudei para A Tia da Roça, porque a mãe do meu amigo fez a tia. Era uma página de diálogo. E então eu dirigi, montei, eu fazia um dos sobrinhos, o meu vizinho, outro sobrinho, e a mãe dele era a tia. Foi o fracasso? A primeira...
Não, só levamos uma vez, eu cobrei a entrada da vizinhança toda, era R$ 200 para criança e R$ 500 para adulto. E deve ter dado aí uns R$ 2.000, sabe? Hoje seria quanto, Paulo? Hoje Em seria dólares. 20 centavos e 50 centavos, mesma coisa. Te Deu uns ensinaram teatro? R$ 2, hein? Te ensinaram teatro? Nunca. Eu comecei a fazer teatro amador, não tinha curso nenhum. E quando eu comecei a fazer teatro, só havia uma escola de teatro no Brasil, no Rio de Janeiro, a Escola Martins Pena. Atualmente, toda boa cidade do Brasil tem pelo menos um curso de teatro. Não é? Todo mundo quer ser o Tarcísio Meira, todo mundo quer ser a Glória Pires, sei lá, ou a Glória Menezes. E então todo mundo estuda teatro. No Brasil inteiro estuda-se teatro. Só pensando não tanto no teatro como mais na televisão, né? Mas, então naquele tempo... E essa visão de pensar mais na televisão do que no teatro, como é que você vê? Eu vejo porque a televisão atinge todo mundo, todas as classes sociais. A grande maioria dos brasileiros assiste televisão e apenas uma pequena minoria de brasileiros assiste teatro. Agora, o que eu digo sempre é que quem teve o prazer de uma vez assistir um bom espetáculo de teatro, não esquece jamais. Às vezes as pessoas me perguntam, vi você em tal novela que eu não fiz. Quer dizer, o nome das novelas, o enredo das novelas vai se confundindo na cabeça das pessoas. Ninguém mais sabe que novela era aquela. Agora, peça de teatro boa, ninguém esquece. Sempre o mundo tem problemas. E nós temos que encará-los como eles aparecem. O mundo tá bom, para mim, pelo menos. A política internacional é muito interessante. Principalmente esse pessoal que vem para o Brasil aqui, achando que aqui pode tudo. Tem identificação hoje, viu, meu amigo? Hoje tem identificação. Se você acha que você chega aqui, vai querer zoar aqui, o mesmo direito que você tem aqui, nós também temos lá, né? O dedinho que funciona para você, para bater sua foto, serve para nós, serve para você. O mesmo direito, o pau que bate em um, bate no outro. Mas você tem que falar isso em inglês. Hã? Inglês. Porque você está falando com eles. Eu vou explicar para você em inglês. Inglês é difícil, mas o meu português você entende. Li uns contos que você escreveu antes de ir para Hollywood. Você não me disse isso. Eram muito bons. Não é verdade. Eu achei. Eles enganaram muita gente. Era uma história da minha vida, muita forma e nenhum conteúdo. Paulo Otran, veja bem. Zbigniew Ziebinski, Adolfo Celli, D'Aversa, Salti, esses diretores todos que invadiram uma época e mudaram praticamente a estética teatral, você acompanhou a todos lá no Teatro Brasileiro de Comédia. E esses diretores deram realmente essa nova estética ao teatro brasileiro e das quais assim começou com Antunes Filho, toda a minha geração, assistindo isso também para entrarmos com uma estética brasileira e aproveitando tudo deles. Fala alguma coisa deles, porque na realidade ninguém sabe nada sobre esses diretores. Fala sobre Celli, sobre Ziebinski, sobre Vanneau, fala sobre eles um pouco para nós. Olha, Celli, para meu gosto, foi o melhor deles todos. Eu me lembro, por exemplo, Ziembinski é o grande responsável pelo primeiro espetáculo dentro de uma concepção de teatro moderno que houve no Brasil, que foi o célebre Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, que ele dirigiu um espetáculo no Rio de Janeiro. Agora, o Celli não fez um, ele fez inúmeros espetáculos. O Ziembinski depois, coitado, um grande diretor, um grande ator, um grande colega, levou à falência o grupo que fez Vestido de Noiva, porque ele montou peças que ninguém queria ver, custaram caríssimo e então foi um fracasso. Agora o Celli não, o Celli conseguiu montar o TBC com um elenco enorme contratado por ano e manteve aquilo anos e anos e anos funcionando e funcionando bem. E todos os espetáculos tinham um nível altíssimo, porque todos tinham a supervisão dele. Todos tinham a supervisão do Celli? Todos mesmo tinham supervisão. Salti? Mesmo Salti. Quer dizer, não é que o Celli fosse assistir a direção, mas o Celli dava palpite na escolha do texto, o Celli dava palpite na escolha do elenco, e o Celli, de vez em quando, até assistia um ensaio.
E sempre eles se conversavam muito, eles eram muito amigos todos. E sempre era acrescentador. Agora, às vezes, eles faziam rapapé para os Zimbinski. Os Zimbinski eram o mais velho deles, Zimbinski tem uma peça maravilhosa, eles deixavam. Fracasso. Os fracassos do TBC foram todos peças escolhidas pelos Zimbinski, porque ele escolhia a peça e fazia o protagonista. Então, quando o Zimbinski chegava para o elenco e dizia assim, esta peça é uma renda, é uma peça maravilhosa, a gente olhava para dizer assim, fracasso, não tinha... Paulo, não faz assim. Pega Fogo foi um grande sucesso. Sim, Pega Fogo foi uma coisa extraordinária. Por quê? Porque tinha uma atriz extraordinária chamada Cacilda fazendo um papel deslumbrante numa pecinha que foi feita para teatro de segundas-feiras. E foi que depois para foi Paris. aquele extraordinário sucesso. Né? Aí Só? o caso é diferente. Foi uma criação de Cacilda inesquecível. E ele dirigiu também o TAP, Teatro Amador de Pernambuco, né? O Zimbinski foi Não, lá. Zimbinski dirigiu. Isso, Bolini também, depois foi para Recife, dirigiu uma peça lá. Bolini dirigiu Maria Della Costa aqui em São Paulo. E que peça? Eu uma das acho- maiores do Brecht. Do Brecht, A Boa Alma de A Setsuan, Alma Boa um de espetáculo Setsuan. lindíssimo Que coisa que ele bonita. fez. Muito claro o espetáculo. Pois é, então é verdade que eles trouxeram para o teatro brasileiro, muito antes de Flávio, você, Antunes, eles trouxeram uma noção de teatro como de um nível cultural que o teatro brasileiro não tinha até aquela época mesmo. E mostraram que era possível um elenco grande sobreviver com bons textos. E mesmo quando os textos eram alternados, ou textos mais literários, de um nível mais alto, com textos comerciais, mas mesmo os comerciais, o nível do espetáculo era sempre muito alto, muito bom. Paulo Otran, Cacilda era uma atriz que eu sempre digo que não tinha rede de segurança. Ela era capaz de fazer Antônio Cleópatra, a Cleópatra dela era um horror. Ela era capaz de fazer aquela Antígona que você fazia aquele papel maravilhoso do Sófocles, que ela era quase vaiada, e em seguida vocês faziam do Anui, que ela era ovacionada. E hoje em dia, eu gostaria de ouvir você falar sobre isso. Por exemplo, a minha visão crítica das coisas está cada vez mais delicadamente furiosa. Eu não vejo mais, há muitos anos, grandes criações de interpretação. Um Sérgio Cardoso, uma Cacilda, digamos assim, quem é que faz essa grande criação de personagem? Hoje em dia, não existe mais isso. Quem é que faz essa grande criação de personagem? Hoje em dia, não existe mais isso. Ou existe? Eu acho que existe, sim. É que a gente não vê tudo, né? Eu vou ver tudo que eu posso ver em teatro. E tenho visto trabalhos muito bonitos. Eu vejo, por exemplo, dois grandes talentos fulgurantes que surgiram ultimamente, dois jovens, Matheus Nastergalli e o Rodrigo Santoro. Os dois são jovens, têm talento para dar e vender, são pessoas sérias. Eu trabalhei com o Rodrigo no Eu da Furacão, na minissérie, e vi a seriedade com que esse rapaz trabalha. Ele chegava no estúdio e sabia o texto de cor, tinha estudado não só as palavras do texto, mas o sentido do que ele ia dizer. Eu fiquei impressionado com o trabalho dele. Paulo, você é bonzinho, eu não sou. O Mentiroso de Goldoni com o Sérgio. Era um deslumbramento. Quando é que a gente vai ver esse tipo de coisa outra vez? Era uma coisa A deslumbrante. televisão machucou um pouco isso? A televisão suga tudo que o ator tem, não dá nada em troca, a não ser popularidade. Eu digo sempre, até hoje, eu não sei o que fazer com a popularidade, é só chato, né? Mas... Os garçons se tratam melhor, você disse Mas uma a vez. televisão não prejudicou o teatro, não. Eu, por exemplo, eu uso sempre a televisão para lançar meus espetáculos. Quando eu vou montar uma peça, eu vou a todos os canais, a todos os programas de entrevista, para dizer, dia tal, estou estreando em tal teatro. E é um meio ótimo de comunicação a televisão, eu acho. Acho fantástico. Agora, Paulo Otran. eu digo sempre que o teatro é a arte do ator. O ator, você vê, é no teatro. E no teatro tem havido grandes criações, sim. É que por acaso você não tem visto. Mas Você não foi concreto. eu posso citar várias.
trabalho de Irene Ravache, os 2 últimos trabalhos dela foram maravilhosos. Você não viu a Karen fazendo Vestir o Pai, que de repente ela estava genial, um personagem que não tem nada a ver com ela estava maravilhosa, era uma criação dela. Eu dirigi, mas não dirigi nada de interpretação dela, porque ela foi criando, de repente estava na minha frente uma excelente atriz, fiquei impressionado. Mas eu estava dizendo, teatro é arte do ator. Cinema é arte do diretor. E televisão, em geral, é arte do patrocinador, do anunciante. Né? Quanto pior, melhor. Vamos lá. Ai, que então é o terno azul, a camisa branca. Ah, ainda não escolhemos a gravata. Essa aqui acho que não vai ficar ruim, não, ó. Seu pai detestava essa gravata. Ah, então eu vou pegar... Vai essa mesmo. Teatro Brasileiro de Comédia, Teatro de Arena, Teatro Oficina, Grupo Decisão, percursos diferentes do teatro brasileiro. Fala sobre essas diferenças. O TBC foi criado com a intenção que havia dentro dos amadores de São Paulo naquela época. Havia vários grupos de amadores de um nível muito bom, era Alfredo Mesquita, Décio Almeida Prado dirigindo outro, Madalena Nicol e eu dirigindo um outro grupo, os artistas amadores. E a nossa intenção era mostrar ao público o que o autor tinha escrito, como ele tinha escrito, porque era hábito no teatro profissional mais vagabundo da época mudar o texto, transformar tudo, diminuir personagens, cortar, fazer o que tinha 3 cenários, fazer num cenário só, realista em um cenário só. Então nós queríamos mostrar o que é o valor daqueles textos. E o TBC foi justamente criado com essa intenção de mostrar bom teatro, como é que se faz bom teatro, o que é bom teatro, o que é um teatro bem feito. O Arena veio preencher uma lacuna que havia no TBC. O Arena veio com a preocupação de mostrar ao público brasileiro os problemas brasileiros. E com isso ele trouxe um público que estava completamente afastado do teatro, que eram os estudantes. Os estudantes não iam a teatro, só iam adultos, né? Casais é que iam ao teatro. Aí o estudante passou a frequentar teatro e o teatro, então, com o teatro político que o Arena fazia, conseguiu um número muito maior de espectadores para o teatro em geral. O Oficina fez uma mescla dessas duas coisas, fazia um teatro de uma excelente qualidade com uma conotação política também. Hoje em dia, em plena democracia, quem quiser fazer teatro político faz, mas não temos mais necessidade de fazer um teatro político como tivemos durante todo o golpe de 64. Paulo, perguntaram-me um dia se existem ateus verdadeiros. Você acredita? Eu respondi que existam cristãos verdadeiros. Isso não fui eu, não. Quem disse isso foi Diderot, há quase 250 anos atrás. Comenta isso. Eu não sei. Eu, por exemplo, não acredito em Deus, me considero um ateu verdadeiro. De repente, quando eu estou num momento de muita angústia, eu faço, ai meu Deus, tomara que isso aconteça. Isso é instintivo na gente, né? Agora, eu tenho exatamente a opinião da mãe da minha mulher, da Karen Rodrigues. Ela morreu há pouquíssimo tempo. E ela dizia, acreditar em Deus é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel. Eu acho exatamente isso. Não tem palavras. Shelley, por exemplo, foi o primeiro, sem alarde nenhum, a usar Stanislavski como exercício para os atores nos ensaios. Ele nos dava exercícios do Stanislavski para fazer. Quando ele sentia que o ator tinha dificuldade numa cena, ele via que ele pensava sobre aquilo. Um dia ele chegava e dizia assim, faça tal coisa, fazia um exercício. Era uma coisa de Stanislavski. Uma vez eu tinha que entrar numa peça e de cara chegar furioso e dar a impressão de que a plateia devia pensar que eu era louco, que é o Assim Se Lhe Parece do Pirandello. Così se vi pare. Così se vi pare. Espetáculo maravilhoso. E eu entrava, nos ensaios, ele dizia, ainda não está bom, Paulo, mais. Eu não sabia o que ele queria com aquele mais, eu achava que estava dando toda a violência possível. Aí ele disse assim, Paulo, você agora diga cada palavra desse seu bife e entre uma e outra uma respiração completa. Então eu fiz assim, eu tenho que
respirar. Bom, quando eu estava no meio do bife, eu já estava quase tonto, entendeu? Estava completamente transtornado. E assim, para! Agora diz o bife! Eu disse o bife. E eu percebi que saiu de uma maneira completamente diferente do que eu fazia antes. Cleide fazia a senhora... Cleide fazia a senhora Frola. Quer dizer, o Tchely usou nessa aí um exercício mecânico para fazer com que o meu físico estivesse em ebulição, para eu poder dar a ebulição que o personagem entrava. Já que os dois, em duplo fratricídio, por fatalidade a si mesmos ferindo, ao mesmo tempo réus e vítimas, tombaram, eu, herdeiro mais chegado de seu sangue, tenho que ocupar seu trono e seu poder. Uma cesta básica não vai matar a fome de ninguém. O que mata a fome do povo brasileiro é a cultura. Eu gosto do silêncio das montanhas, da música do mar. Eu me alimento um pouco disso e adoro e gosto também do barulho dos mercados, desse burburinho da rua, da Praça da Sé. Qual é o diretor que você não gostou de trabalhar? Não tem. Você sabe que um dos diretores que eu mais admirei na minha vida e que um homem de uma capacidade extraordinária, de uma cultura extraordinária, que foi o Ruggero Jacobi, que quando saiu do Brasil voltou, ele foi ser consultor literário do Piccolo Teatro de Milano, portanto não é pouca coisa. Ele me dirigiu numa única peça, um boulevard francês delicioso, chamado 13 à Mesa, que eu fazia com a maravilhosa Célia Biar. E acho que ele achava a peça uma bobagem. A peça era uma bobagem, só que era divertida e foi um grande sucesso. Então, ele ficava na plateia e a gente passando o texto, quando a gente olhava, ele estava dormindo. Ele dormia na plateia. Ele não aguentava mais dirigir aquela peça. Ruggero, eu levei o Ruggero para Porto Alegre para criar o Teatro Universitário e tal. Conversei muito com ele, amei o Ruggero muito. E o Ruggero contando um espetáculo era melhor que o espetáculo que ele dirigia. Exceto isso e o Mentiroso. O Mentiroso foi um grande trabalho dele no Brasil. Agora, o Ruggero, por exemplo, o que eu acho grave, por exemplo, é que neste país culturalmente medíocre não tem, por exemplo, uma reedição do livrinho dele que é maravilhoso. Paulo, eu estou achando você tão clean, eu não consigo arrancar a tua alma. E você vai dizer que jamais faria isso, mas eu vou perguntar a si mesmo. Você está andando na rua, vem uma pessoa lá, qual é a pessoa que viria que faria você atravessar a rua para não se encontrar com ela? Atualmente, ninguém. Ninguém. Mas da vida... Agora, eu vou te contar, você veio, eu estava me lembrando de um fato. Eu estava começando a ficar com os cabelos brancos, e eu estava andando em Higienópolis e dobra a esquina uma mocinha bonitinha, bem vestida, e de longe eu vejo que ela olha para mim e começa a sorrir. Eu fui ficando feliz por dentro, olha que coisa, ela gostou da minha cara, fomos nos aproximando, quando eu sorri para ela, ela fez assim, que gracinha, e passou. Eu pensei, estou ficando velho. Mas eu achei ótimo isso. Agora, Paulo, atenção, hein? Você entra em angústia, Paulo? Claro que tenho, mas eu tiro a angústia de letra, sabe? Quando eu estou angustiado, eu penso em outra coisa. Você chora? Choro. Por quê? Como é que você chora? Por que você chora? Olha, eu choro lendo um bom livro. Eu choro vendo um bom quadro. Eu choro vendo filme. Eu choro assistindo uma peça de teatro. Quer dizer, só sobre beleza você chora? Tristeza também, tristeza também. Você gosta de chorar, Paulo? Por exemplo, se voltasse a ditadura, acho que eu ia chorar muito. Me diga uma coisa. Prestígio ou uma boa morte? Uma boa morte. Claro. Me diga uma coisa, Paulo. Não vou perguntar mais nada, você é um amor. Agora, você olha para aquela câmara lá, digamos que você não tenha tido oportunidade de ter uma liberdade qualquer. Use essa liberdade e fale o que você quiser para esses espectadores, que a maioria são jovens entusiasmadíssimos por esse programa e ninguém sabe por quê. Fale para eles. Dizer o que para vocês? Então, já que nós estamos diante de um artista que diz poesia maravilhosamente bem, eu vou dizer para vocês, um poeta
de que todo mundo faz caçoada hoje em dia, até com um pouco de razão. Mas é um soneto tão bonito, tão bem escrito, que eu gosto muito de dizer. De Olavo Bilac. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Beleza. Paulo, dá um abraço, que é a única coisa falsa desse programa. Não tenhas nada nas mãos. Nenhuma memória na alma, que quando te puserem nas mãos o óvulo último, ao abrirem-te as mãos, nada te cairá. Que trono te querem dar, que atroposto não tire, que louros que não fanem nos arbítrios de Minos, que horas que te não tornem da estatura da sombra. Que serás, quando fores na noite ao fim da estrada, colhe as flores, mas largas das mãos, mal as olhaste. Senta-te ao sol, abdica e ser rei de ti próprio.